Oi, eu sou a Tawane, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim aqui falar, né, o motivo do meu sumiço. Em dezembro eu comecei a fazer a minha listinha, né, de programando pelo menos o começo do meu ano e incluía, tá, tá firme aqui no YouTube, tá firme nas outras redes sociais, né, que o que eu trabalho em si, a confeitaria, é O que eu trabalho em si, a confeitaria, é um nicho muito bom, que muitas pessoas gostam de ver rotina, gostam de ver decoração de bolo, montagem, preparo. Então eu falei assim, vou pegar firme, é até bom para mim ver, né, o meu crescimento conforme tá indo, né? Se não der certo o YouTube, pelo menos vai estar o meu crescimento lá e eu vou ter vídeos para depois fazer não sei qual palavra usar, tipo, do início até o momento atual. Só que em dezembro tudo começou, parece que sair meio fora dos trilhos. E eu, Tawane, descobri que tava com um caroço na cabeça, um caroço no pescoço. E dezembro, para quem não tem plano de saúde, é um mês muito ruim pra gente passar no médico. E começou aquele meu dilema, tô doente, não tô doente, né? Tem alguma coisa, vou ter que fazer tratamento. E eu fiquei dezembro inteiro, eu fiquei tentando não bitolar minha mente com isso, porque eu só ia conseguir ver um médico em janeiro. E eu fui, meu cabelo, gente, tá tudo oleoso, ó. Casquinha de que eu arrumei, de que eu alisei, ó. Tá oleoso que não lavei, vou lavar hoje. E eu fui para a única solução que eu, Tawane, tinha, que é uma das melhores, que eu fui orar porque era o que eu poderia fazer no momento, né? Eu só poderia orar naquele momento, é dezembro, e eu entrei em oração com meu esposo. Quando virou janeiro, eu marquei um médico, porque Deus deixou os médicos para nos ajudar, então o que é impossível, o que não tem cura, o que é impossível para os médicos, para a medicina, para Deus não é. Então a gente tem que buscar o que Deus deixou, né? Fazer a nossa parte para que Deus faça a parte dele, né? E quando virou janeiro eu peguei e fui. Eu fui atrás dos médicos. O meu carocinho da cabeça era só uma médica disse que era um ossinho que estava meio fora ali e não nada de preocupação. Mas quando virou janeiro já tava com 2 caroços no pescoço, um de cada lado. E eu estava em oração, só que eu sou mãe, eu sou esposa, e eu comecei a pensar muito nos meus filhos. E porque assim, a espera, né? A gente esperar quando a gente precisa de uma resposta para alguma coisa é muito difícil, sabe? O que corrói a gente é a incerteza, né? O tempo e a incerteza da resposta. E eu comecei a fazer aquela bateria de exame, fiz exame de sangue que veio com várias doenças, de urina, fiz raio-x. E nisso, tá, tudo por tempo. Fiz exame de sangue, esperei sair o resultado, marquei médico. Vi o resultado do exame. Não, né, alteração de alguma coisa não tinha, só que os caroços não sumia. A doutora foi e pediu raio-x, marcou o raio-x, fiz o raio-x. 7 dias online, 40 dias para chegar aqui no hospital. Isso então foi tempos em tempos naquela incerteza, e aí eu fiquei com um bloqueio que eu não saía de casa, assim, não falei mais com ninguém, literalmente. Só ia pro culto e voltava para minha casa. A gente saía um pouquinho com as crianças, comia alguma coisa,
Mas nada assim, não, tô lá tô na minha família, tô na minha tia. Dei uma afastada, porque era um momento muito eu comigo mesma e com Deus. E eu fiquei nesse bloqueio que eu me bloqueei de tudo. Tudo que eu tinha planejado no começo do ano, no meu caderninho, eu não consegui fazer. Não fiquei ativa aqui. Não fiquei ativa em nenhum lugar. E já era pra me ter trazido esse vídeo aqui, só que aconteceu muitas e muitas e muitas coisas. E eu fiz o raio-x que a doutora deu uma alteração em um exame, mas sabe aquele exame que consta uma doença que você já teve, né? E você ficou doente, vamos supor, há 5 meses atrás, e consta naquele exame, não sei qual que é. Ela pediu um raio-x dessa parte aqui, e eu não entendi o porquê. Eu falei assim, mas o caroço é no pescoço e vai pedir raio-x do tórax. Eu só fiz e não deu nada também. E ela falou assim, desde o exame de sangue, ela chegou na consulta convicta que os caroços iam sumir. Porque ela falou assim, poderia ser uma irritação e tal, só que não dava nada. E os caroços só iam aumentando. Aí aumentou para 3 caroços no pescoço e não achavam o que era. Aí por último eu fiz a ultrassom. Só que isso foi de dezembro até março. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. 4 meses eu fiquei nesse impasse. E eu só tava orando, falei disso pra minha mãe, pro meu esposo, né? Pra minha pastora e pra uma irmã que eu tenho muita consideração, que é missionária. E desde o primeiro instante eles entraram assim, vamos entrar em oração. E eu fui passando por isso em oração, porque quando eu estava sozinha, que às vezes eu me sentia com medo, porque eu sou ser humano, e eu me sentia com medo, não de morrer, porque eu sei que se eu morrer, eu sei para onde eu vou, né? Eu sei que Deus, Jesus, se for minha hora, amém, eu vou para a glória com Ele, eu temia por causa dos meus filhos. Eu falava assim, Deus, eu quero criar os meus filhos. Eu quero dar família que eu não tive em relação assim de pai e mãe numa casa só, sendo uma família em si, né? Eu não tive o privilégio de ter meu pai e minha mãe junto, crescer como uma família com os meus irmãos. E eu falei assim, eu quero dar essa família para os meus filhos, né? Eu quero estar ali com meu esposo. Assim, quando chega nossa hora, a gente pega e vai embora. A gente não tem escolha. Chegou nossa hora, a gente vai. Mas eu falei assim, pelo menos até meus filhos entender, né? Eu quero deixar alguma coisa para eles. Eu quero que eles lembrem de mim, né? Com orgulho. Minha mãe, nossa, minha mãe era assim, minha mãe era assim. E se eu, se eu fosse agora, o que mais ia lembrar de mim era o Enzo, que ele já tem 9 anos. E nem tinha umas coisas deles que a gente, do Enzo em si, que a gente tinha que deixar algumas coisas certas, né? E eu falei assim, Jesus, eu quero criar os meus filhos. Porque eu não achava nada e eu comecei a sentir dor nessa região. E não achava. Aí quando o último eu fiz a ultrassom em março. E aí o médico falou assim, olha, não tem nada aqui. Não mostra nada. Fica tranquila que isso deve ser nervo. Só que com isso a gente já estava em oração. A gente não sabia o que era. E antes disso, eu tinha descoberto o 4º caroço. E nesse dia eu fiquei muito, muito abalada, muito abalada. Porque assim, eu fui pro culto. Nisso, meu pastor me chamou. Ele me ungiu e orou sobre cura, né? Ele com a irmã. E eu tomei posse da cura sem saber o que eu tinha. E naquela noite, quando eu cheguei em casa, eu descobri eu
que eu tinha mania de ficar relando depois que eu descobri os caroços. E eu descobri o quarto caroço. E aí eu fui tomar banho e eu só chorava, porque eu não poderia chorar na frente dos meus filhos. Eu tinha que chorar. Eu chorava escondidinho, eu sofria muito sozinha, porque eu não queria mostrar para os meus filhos que eu tava abalada, né? Que eu tava passando por algum tipo de problema. Não naquele momento que meus filhos, eles percebem que eu tô chorando, por mais que eu disfarce. Eles sabem, eles vêm e ficam me abraçando. E eu descobri o quarto caroço e aquilo me abalou muito. Só que eu fui crendo que Deus ele ia me curar, independente do que eu tivesse. E quando eu consegui marcar a ultrassom, que eu tive que pagar, porque pelo SUS a médica falou que ia demorar muito. E depois da oração do meu pastor, os caroços, eles simplesmente sumiu os caroços. E não voltou. E aí quando eu relei no outro dia, eu falei assim, gente, cadê os caroços? Sumiu literalmente, sabe? E eu sei que em tudo tem um propósito de Deus. E eu não poderia demonstrar tanta coisa, porque minha mãe ela tava com um nódulo na barriga, no ovário, de 15 a 18 centímetros. E era benigno, ela tinha feito exame, mas ela ia ter que operar e ela tava com medo. E nisso eu tinha que dar uma força pra minha mãe e me segurar firme nisso. A minha mente, ela tava muito... Se você falasse algo pra mim agora, passava 2 minutos eu já esquecia. Porque a minha mente, ela tava a milhão, ela não parava, a todo momento pensando, a todo momento, sempre tinha alguma coisa. E eu precisava estar forte pra minha mãe, só que eu precisava estar forte pra mim também. E eu estava em oração, porque só Jesus podia fazer por mim, e eu sabia que em tudo tinha um propósito. Em tudo... Ai, cabelo sem lavar é duro. Em tudo Deus ele tem um propósito. E eu recebi o relato que eu não tinha nada em março. No comecinho de março e graças a Deus eu não tinha nada. Os caroços sumiu, Jesus ele me curou. E passou uns dias, eu já tive que operar com a minha mãe, fiquei com a minha mãe, tive que cuidar da minha mãe, tirou, foi tudo bem, depois deu trombose, e agora ela tá se recuperando, a perninha dela desinchou, mas é 6 meses aí, sem poder trabalhar, sem poder fazer esforço, fazendo tratamento, mas foi por isso que eu sumi, foi por isso, eu não tinha condições de aparecer aqui, porque o meu emocional ele tava bem abalado, muito abalado, eu sorria pra todo mundo, porque ninguém sabia do meu problema. E eu contei pra minha tia também, contei pra minha tia viu que teve um dia que eu tava muito assim, aí ela começou a conversar comigo, eu comecei a chorar. E aí eu acabei falando pra minha tia Camila e pra minha tia Rose, que são 2 mulheres de Deus também que entraram em oração comigo. E eu não tinha condições de aparecer em lugar nenhum, porque eu não conseguia conversar, que eu já me dava vontade de chorar. E foi por isso que eu não apareci. Eu estou voltando agora. Hoje é dia 2 de maio. Do jeito que eu colocar aqui, vai ir, né? Eu não tenho muita gente aqui, né? Tem pouquinho, nem... Né? Mas eu sei que... Eu tô contando, porque eu sei que era necessário. E é isso. Foi por isso que eu sumi. Vou começar a postar rotina. Tudo que eu fizer aqui, porque com isso eu parei de fazer bolo, parei de fazer doce. Eu tô com assim, de dinheiro pra... Na minha doceria eu não tenho nada, então vou ter que começar do zero tudo de novo. Vou ter que começar literalmente do zero, literalmente. Eu não tenho nada, eu não tenho estoque, minha balança quebrou, só tem a batedeira e as formas, né? E a força de vontade também. Então vou ter que começar literalmente do zero, eu quero trazer tudo aqui pra vocês. E é isso, gente. Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado. E é isso.